Uma vez eu estava fazendo um levantamento das microempresas clandestinas nas favelas, nas comunidades de Recife, e ao elaborar um relatório eu percebi que a minha chefe começou a rir. Foi o maior estímulo que eu tive para escrever, porque até então eu não pensava nessa possibilidade. E aí depois eu caí na imprensa alternativa, num jornal chamado Luta e Prazer, onde a gente brincava muito com a linguagem, e desfazia da realidade, na verdade. E em determinado momento o jornal faliu, e eu disse, cara, eu vou para casa, vou escrever meu primeiro romance. Todo mundo riu, achou metido, pretensioso, mas eu me tranquei, por ter um monte de CD, que era o que a gente tinha na época de rock, ouvi durante meses, escrevi numa maquininha Hermes Baby, e aí produzi ali meu primeiro romance. Foi assim que eu virei romancista. Lancei meu primeiro livro em 84. Eu fiz mais de 10 livros, acho que uns 12 ou 13, mas 6 romances. Este que eu estou lançando agora é o 6º. Fiz a biografia intelectual de um escritor francês, o Louis Ferdinand Céline. Fiz a biografia intelectual do Machado de Assis. Fiz 3 livros infantos juvenis. E organizei muita obra coletiva também. Esse livro faz parte do meu retorno às raízes. A partir de um certo momento você reúne técnica, você já conhece um pouco a arte que você está ali praticando, e aí você se sente apto a buscar talvez o que você tem de mais precioso, que é ali a sua base. Então eu sou de um estado que é o mais violento, mais pobre, mais analfabeto. Alagoas perde às vezes para um ou outro, mas a gente está sempre lá em cima nesse sentido. E aí eu acho que eu tenho a obrigação, inclusive política, de usar Alagoas como cenário. Então esse livro vem desse movimento e é ambientado em 69, pleno Costa e Silva, governo Costa e Silva, ditadura sanguinária, e se passa lá na cidadezinha fictícia de Alagoas. E é um momento interessante, porque o homem chegou à Lua, o que mudou a maneira de ver o mundo, por parte da humanidade. A gente tem o Woodstock mudando a visão, digamos, do universo interior. Você tem a seleção brasileira saindo brilhantemente das eliminatórias, e o Brasil achando então que ia ganhar a Copa de 70 como ganhou. E os militares, muito espertamente, criando uma grande rede elétrica, eletrificando todo o interior do país, para instalar repetidoras de televisão, colocar ali os aparelhos para transmitir Chacrinha, Flávio Cavalcante, as telenovelas, Simplesmente Maria e outras, e futebol, assim controlar melhor a realidade. Então, 69 eu descobri como um ano paradoxal, riquíssimo, porque tem avanços significativos e esse medievalismo que parece nos tragar de vez em quando, que a gente está em plena ditadura. Eu conheço bem o que é estar na cidadezinha do interior em 69, porque eu estava, de fato, em Boca da Mata. Agora, a história apareceu da minha vontade de contar uma cena que eu presenciei no grupo escolar onde estudava lá, em que um garoto que tinha aspectos meio índios, ele quase foi morto por um colega truculento. Eu queria fazer um conto sobre isso. E isso foi se ampliando e se transformou num romance. Quando eu fui pesquisar sobre o ano de 69, eu descobri uma riqueza que foi entrando e aí a narrativa foi ganhando vida sozinha. Então tem personagens que nunca existiram, vivências que não são as minhas, e é ficção, realmente é ficção. O ponto de partida é enraizado, digamos. Tem essa ancoragem muito nítida. Mas o universo que aparece foi alguma coisa que, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos, eu fui a Houston, no Texas, achando que eu ia sair de lá falando ainda pior, né? A gente fala muito mal do Texas, e alguém me disse, pô, cara, aqui é a NASA. E coincidentemente eu estava escrevendo este livro e estive naquela saleta de um dos caras que comandavam a ida do homem à Lua, e foi emocionante, eu devo admitir. Então tudo isso contribuiu para que o romance saísse, a meu ver, muito resolvido, né, quanto às informações e a conciliação entre essas duas dimensões, de história e ficção. Eu acho que os meus romances têm mulheres muito fortes, talvez porque minha mãe é muito forte, talvez porque eu tenha muito respeito pelo gênero feminino, e eu não digo demagogicamente, eu acho as mulheres merecedoras de todo apreço e
respeito intelectual, enfim. Mas, recentemente, faz alguns anos, eu vi pesquisas que mostram que a ficção brasileira contemporânea é protagonizada basicamente por um hétero de meia idade, branco, classe média, e que a gente precisa equilibrar. Eu acho que escrever é viver a alteridade. É você ser o... não você. É buscar o outro ponto de vista. Essa ideia de que o romance é polifônico e tem pluralidade de visões. Então, para mim, escrever um Mar Negro, que foi um livro que eu lancei em 2014, protagonizado por uma mulher e escrito em primeira pessoa, narrado em primeira pessoa, foi um grande desafio, mas que me enriqueceu muito. E neste, a protagonista é a Hortência, que é uma professora que faz a ponte justamente entre Naceia, a cidadezinha, e a capital Maceió. E o que acontece em Naceia e o que acontece em outros países, e também na discussão política que se tinha naquele momento. Eu não sei, assim, não conseguiria precisar um grande percalço, um grande obstáculo. Eu posso dizer do meu medo de fracassar. Eu não me acreditava capaz, e talvez por isso que eu quis enfrentar esse desafio. E tanto que eu criei uma protagonista que briga com o autor. Diz, pô, esse cara que está me botando aí no mundo, que quer a minha morte, foi um recurso à metalinguagem que justificaria inclusive os descaminhos do próprio autor. Então eu não fiz isso de bossa, de modismo. Eu fiz assim, como muleta. Eu precisava assim, de um pretexto, né, para os problemas que o livro teria. Mas, para minha surpresa, as mulheres que leram, sabe, amigas, professoras, leitoras, enfim, elas todas disseram que não tem ali nenhum grande deslize, né? E isso me deixou muito feliz, muito tranquilo. Então, os planos para frente a gente não costuma comentar muito para não correr o risco de não realizá-los e ficar meio desmoralizado. Mas eu posso dizer que a trilogia já existe. É uma trilogia ambientada em Alagoas, que tem como tomo 1, primeiro volume, digamos assim, o livro que eu estou lançando, ainda que ele seja o segundo, né? Mas a história se passa em 69, anos 60. Tem um outro que estou acabando, que se passa no final do governo Collor, quando o Collor sofreu um impeachment. Então, o fim do pró-álcool, uma grande crise em Alagoas, aí em 92, enfim, virada da década de 80 para a década de 90. E o livro que eu publiquei em 2004 já era Lula. Então, você tem 3 momentos diferentes. Ao mesmo tempo que tem 3 cenários muito marcados. O que eu estou acabando se passa numa fazenda, se passa no mato. O que eu estou lançando agora, o Espiral, se passa numa cidadezinha. E o Mar Negro, que eu lancei em 2014, ele se ambienta na capital, com ligações até com o leste europeu e tal. Então, para mim, foi uma espécie de plano bem arquitetado, mas que agora, somente agora, eu posso me sentir à vontade para dizer que ele, desde o início, foi pensado, né, e está se concretizando. O lançamento vai ser numa livraria que foi reformada e que voltou a ganhar alma, que é a Leonardo da Vinci, uma livraria histórica do Rio de Janeiro, no subsolo ali na Rio Branco, que tem lá como um tocador, né, aquele que agita lá, o Daniel Lousada, que é um cara muito carismático. Então vai ser no dia 30 de outubro, a partir das 6h30 da noite, iniciozinho. E eu acho que vai estar lá um bando de gente ligada às artes, às letras. Precisa estar no Rio para ter acesso, o Brasil todo vai ter acesso. Vai estar também na Amazon, na forma de e-book, enfim. E circular bastante.